Muito bom dia a todos, aqueles que aqui se apresentam na sede da Uniregistral. Particularmente faço minha saudação ao eminente juiz Ricardo Scaff e ao doutor Ademar Ferranelli, em nome dos quais eu peço que todos se sintam aqui homenageados. Também cumprimento aqueles que nos veem pela rede informática. E, a propósito, peço que todos se sintam representados nas pessoas de duas registradoras lá do Ceará, a doutora Margarete Maia e a doutora Thaís Luciana Castelo Branco, ambas muito frequentes nessas nossas reuniões informáticas e que têm ajudado muito na divulgação deste nosso curso. Renovo o agradecimento ao doutor Francisco Raimundo pelo patrocínio que a Uniregistral concede a essas nossas aulas continuadas. E aqui recorro ainda outra vez, em termos de agradecimento, ao setor administrativo e ao setor técnico da Uniregistral. Observando a propósito que na semana passada nós tivemos problemas de som que não foram ocasionados por problemas ou em virtude de causas da própria Uniregistral, mas por motivos externos, e felizmente o setor técnico aqui da nossa universidade se dedicou muitíssimo a tentar superá-los. Eu espero que com êxito. Em todo caso, com êxito ou não, com o meu agradecimento pelo esforço que tiveram. Lembro também a todos que nossas aulas já são objeto de documentação publicada no site da Uniregistral. Quero saudar aqui a chegada ao local, meu querido amigo, o eminente juiz Alberto Gentil, e, portanto, lá encontro o texto das aulas. E hoje, particularmente, queria chamar a atenção para um fato. Começamos, quem sabe, isso pode se tornar hábito, o sorteio de um livro, será esta semana, para aqueles que compartilharem a nossa aula, ou seja, durante a exposição. Aqueles que compartilharem terão, ao final, um sorteio eletrônico desse livro. Sorteio eletrônico para evitar que nos acusem de termos dedo podre, não é? Nos sorteios. Bom, vamos começar a nossa aula de hoje sobre o tema, ainda a continuação do tema princípio da independência jurídica do registrador. Eu tenho sempre observado que este é um dos pontos hoje centrais no âmbito da desconstrução registral a que estamos assistindo de modo concertado pela conjunção de erosões na função registrária. E um deles é exatamente o da independência jurídica do registrador, que vem sendo teórica e, sobretudo, praticamente afligida. Tal já ouvimos nessa série de pequenos artigos, portanto, artigos continuados que temos publicados, podem dividir-se as atividades do registrador público segundo 3 planos ou 3 níveis. Isso não é só para o campo brasileiro, mas aqui, particularmente, também podemos destacar o amparo legal desta divisão. Eu chamo a atenção para essa circunstância porque é da própria natureza dos registros públicos, isso também pode estender-se às notas, que haja uma mescla ou mistura de funções. Ou seja, uma parte dessas funções é efetivamente técnica ou poética, ou seja, de produção, e outra é prudencial. Ou seja, não se pode dizer propriamente que os notários, os registradores, exerçam só uma função prudencial, e muito menos só uma função técnica. O que há, sim, e aqui para o campo brasileiro é específico, em virtude de uma norma jurídica expressa da Lei de 1935, é um destaque da função de gerenciamento do gênero função técnica. Ou seja, a função de gerenciamento é técnica. Os senhores dirão, com razão,
que um pouco de prudência há em toda função técnica. É evidente, um marceneiro, um carpinteiro deve exercer com prudência a sua função também, mas não é o central. O que caracteriza as funções é, sobretudo, aquilo que corresponde à sua capitalidade, à centralidade, o núcleo da atividade. E o gerenciamento é uma função, sobretudo, técnica. Bom, então são 3 as funções. A de gerenciamento administrativo e financeiro, outra de natureza técnica, ou poética, como eu disse, do grego poiesis, e a terceira, a de qualificação jurídica, que é a mais típica e especializada do ofício registral. Ou seja, há saberes próprios e saberes que são comuns ou muitas vezes atípicos. Por exemplo, qual é o saber próprio de um juiz? É o prudencial de decisão. No entanto, o doutor Alberto, o doutor Ricardo Scaff e eu próprio estivemos em funções de caráter administrativo. Não deixamos de ser juiz por isso. Não deixamos de ter uma função judicial técnica ou administrativa. Entretanto, o próprio da nossa função não é isto. O próprio da nossa função é de caráter prudencial, é de caráter jurisdicional. E talvez por isso mesmo que nós tenhamos uma certa justificativa para o limite temporal da atuação dos juízes na função administrativa. Porque o próprio do juiz é o encaminhamento para a área jurisdicional contenciosa. O juiz é um magistrado do contencioso, não um magistrado da paz jurídica, como é o registrador ou como é o notário. A cada um desses grupos, desses 3 grupos, é possível corresponder, conforme o exijam a natureza da instituição registrária, ou no território que lhe é próprio, o direito positivo, um poder lato sensu tutelar, ou seja, amplamente tutelar, de tutela num sentido bastante amplo, que é o chamado poder de tutória, conceito e realidade abrangentes da tutela administrativa stricto sensu. Poder este, de tutória, que terá maior ou menor intensidade, quando sua gradação varie, não só em virtude das escolhas políticas, do nível de controle administrativo da descentralização, isso efetivamente passa por um campo que é de prudência legislativa. Cabe ao legislador escolher prudencialmente o grau de controle administrativo daquilo que ele descentralize. Então, em cada país, muitas vezes em cada tempo, poderá prudencialmente exigir-se uma coisa ou outra, ou seja, algo mais graduado ou menos graduado, com mais liberdade ou menos liberdade. Eu até chamo a atenção, o doutor Ricardo e o doutor Alberto, que têm amplo conhecimento disso, até porque, por terem atuado na Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, sabem disso. O tratamento que se dá, por exemplo, em nível de exigência da conduta registral entre, suponhamos, a capital de São Paulo e um pequeno distrito do interior de São Paulo, é completamente diferente. Nós temos que pesar esse controle, ou seja, há uma adaptação às circunstâncias. Há coisas que se podem exigir de um registrador paulistano e que talvez não convenha exigir, por exemplo, de um registrador da minha querida cidade de Barrinha, a comarca sertanesina de que eu fui titular. Então, é isso que se entende como a adaptação, a conveniência e oportunidade, uma certa discricionariedade de graduação. Isso faz parte da prudência. Portanto, há um nível político de escolha da gradação do controle administrativo. Mas também isto varia segundo as diversas funções registrais objeto desse controle. Matéria que, adiante veremos, exige indispensavelmente uma previsão legal, a que não se pode recusar, entretanto, um possível acréscimo, que diz respeito aos costumes administrativos, desde que esses costumes sejam segundo um véu praeter legem, ou seja, que sejam segundo a própria lei, ou ao menos a complemente de consonância com ela. Do contrário, os costumes administrativos seriam derogatórios da lei e isso não convém para a administração pública. Mas, por outro lado, chamemos a atenção da importância do costume e de como o costume deve ser considerado não só pelos órgãos maiores de aplicação do direito registral no âmbito administrativo, mas especialmente também pelos juízes corregedores nos diversos lugares. Existem certos costumes, são costumes localizados.
se cumprem com a consciência de sua obrigatoriedade, se são hábitos reiterados, eles afastam, esse é o ponto, afastam a contrapartida da consciência da antijuridicidade. Ou seja, eu suponho, e tenho motivos para isso, porque objetiva e subjetivamente esse comportamento se entranha como se fosse obrigatório, que eu deva cumprir. De tal modo que de não cumprir é que eu estaria com a consciência do ilícito. Ainda que objetivamente possa ser coisa diversa, ou seja, ainda que possa haver nesse sentido um entendimento contrário ao costume. Por mais assim entendemos que em nosso país haja uma parcela de mito, eu vou voltar mais a isso, com a referência no Código Republicano de 1988, aliás, ontem exatamente, parece que se terá festejado a proclamação da República. A meu ver, como sabem, eu, como monárquico que sou, a meu ver, um golpe militar que se produziu no dia 15 de novembro de 1989, instalando uma crise que até hoje não superou no país. Pois muito bem, há uma referência no Código Republicano de 88 a uma delegação dos registros. Quando tal o termo sustentado, não só o registro público teve origem na auctoritas, historicamente solidada na sociedade política, de maneira isso acarretou configurar-se o registro antes como função da comunidade e não diversamente como função da potestas política, mas também porque, de fato, em geral, os registros não foram ordinariamente entre nós um serviço público de prestação estatal. Eu vou destacar um pouquinho esse tema, mas antes relembrar ainda uma vez que aqueles que compartilharem a nossa aula estarão possivelmente entre aqueles que possam ser, eu diria, vítimas de um sorteio deste livro. Muito bem, por que função da comunidade e não função da potestas política? Ser função da comunidade significa reconhecer que organicamente, os registros públicos e as notas nasceram como algo que brotou da própria comunidade, dotando-se de auctoritas, ou seja, de autoridade. O que é autoridade? Autoridade é o saber juridicamente reconhecido, comunitariamente reconhecido, socialmente reconhecido. Ou seja, a própria sociedade política reconhece um saber que dá, como eu disse, prestígio, força moral, ou, em outras palavras, autoridade a uma instituição, ou a uma pessoa, ou, no nosso caso, a uma escola, no sentido de corporação daqueles que eram os escribas de seu tempo. De maneira que os registros, como, de certo modo, descendência das notas do notariado latino, do registro contemporâneo, os registros nascem como algo que brota organicamente da própria comunidade. Embora uma parte da sua função seja exatamente a potestas, que, por ser a concessão de fé pública, derivava do poder político. É só uma parte. O fundamental já estava constituído por essa comunidade ou por essa corporação a que a comunidade já atribuía um saber socialmente reconhecido e uma atividade que se formara na própria comunidade, independentemente, pois, na comunidade maior, independentemente, pois, de uma atribuição do poder político. O Estado apenas, se podemos falar de Estado um pouco avant la lettre, o Estado apenas reconhece essa realidade e atribui a essa realidade algo adicionalmente. Que é esse algo adicional? A fé pública. Mas o fundamental da corporação já estava gestado historicamente pela vida comunitária e por sua importância intelectual e moral, também moral, na vida dos povos. Portanto, não é função estatal, é função da comunidade. E qual é a característica nuclear de uma função da comunidade? É que a função da comunidade responde diretamente à lei, responde diretamente ao direito, não responde a uma autoridade diretamente.
Isso implica independência. Um juiz é função da comunidade. Ele responde diretamente à lei. O registrador, o notário são funções da comunidade, respondem diretamente à lei. Em contrapartida, não se pode negar entre nós a efetividade do império positivado dessa delegação registrada, tal como se prevê no caput do artigo 236 da Constituição Federal de 88. E também é de admitir uma limitada transferência de algo do poder político, como disse os registradores públicos. Isto houve factualmente e ainda há, por evidente, quanto à fé pública. Cabe aqui insistir muito neste ponto, qual é que o termo serviço público não se identifica meramente com serviço estatal. Há atividades públicas que podem e até convém ser da comunidade e não do Estado, e exercitar-se mediante prestação por particulares, ainda que sob algum fomento e controle do Estado. Então, podemos pensar em muitas atividades que são públicas, ou seja, que servem à comunidade diretamente, sem que por isso sejam de algum modo confundidas com a atividade do Estado. O Estado pode subsidiá-las, pode até mesmo fiscalizá-las, mas não necessariamente deve fazer por elas. E provavelmente, de modo conveniente, não deve fazer por elas. Então pensemos assim nos serviços educacionais. Educação é um próprio da comunidade. Embora onde falte a comunidade, deva socorrer-se essa educação por meio do Estado. Serviços médicos, igualmente, são serviços particulares. Apenas quando faltem esses serviços é que se justifica o concurso estatal. Então, são serviços públicos. Como a igreja. A igreja é uma atividade pública. Não, por óbvio, não é uma atividade de caráter estatal. Há um engano, pois, que precisa ser combatido, de imaginar que a ideia de público signifique, de algum modo, estatalidade, ou que traga em si a ideia de estatalidade. Público é aquilo que interessa ao bem público, que interessa ao bem comum, que não pode faltar, em geral, em uma comunidade, mas não necessariamente deve ser algo que se realize por meio do Estado, por meio da autoridade política. Em sentido genérico, o termo delegação importa numa transferência, ou vertical, de descentralização, ou horizontal, de desconcentração. O que se desconcentra ou se descentraliza com a delegação prevista no artigo 236 da Constituição de 88, deixando de lado, por enquanto, a crítica que faço acerca do seu caráter ficcional. Desconcentram-se poderes decisórios, embora com possível anexidade de meios de execução. Mantendo-se nessas duas espécies, ou seja, descentralização e desconcentração, o traço comum de alguma competência do delegante, ou seja, o delegante, suposto que seja efetivamente ou não, que a lei o tenha criado de maneira ficcional. O fato é que o delegante conserva alguma parcela de poderes. Ora, pode ainda referir-se a outros conceitos, agora específicos, dessa versada delegação. Assim, o que se demarca pela transferência transitória do exercício de atribuições que permanecem de competência do superior delegante. Nós falamos assim mesmo. Dr. Ricardo, por exemplo, lá na primeira vara civil de Guarulhos, pode delegar transitoriamente a seu escrivão uma determinada tarefa. Olha, durante 2 meses o senhor vai fazer tal coisa assim que normalmente faço eu. Redigir determinados despachos. Está previsto no Código de Processo Civil essa possibilidade. Delego transitoriamente. Esse é um conceito que se encontra nesses 2 autores, cuja leitura eu recomendo. Roberto Dromi é um conhecido administrativista argentino que tem muita visão prática. Ele trabalhou em vários postos administrativos no governo argentino e escreveu obras valiosas. Ela tem um grande tratado de direito administrativo, sem contar obras sobre o contrato administrativo, sobre o ato administrativo, e uma que de muita importância em nossos tempos,
sobretudo se nós pensarmos aqui na questão do teto remuneratório, da gratuidade do serviço extrajudicial, que é um livro sobre as equações do contrato administrativo. Ou seja, quais são as equações ou imposições e equilíbrios que se aguardam em um contrato administrativo. Paulo Otero é hoje provavelmente o maior nome do direito administrativo português, professor em Lisboa, com várias obras escritas, entre elas uma preciosíssima chamada Democracia Totalitária. Mas tem livros tratados efetivamente sobre direito administrativo de grande valor. Um deles, cuja leitura recomendo muitíssimo, sobre a hierarquia administrativa, que vale a pena visitar. Segundo, a delegação de assinatura. Lá no gabinete da Presidente de Direito Público, nós temos a delegação de assinatura, por meio do cartão de caráter eletrônico, ao modo eletrônico. Porque não é possível que o Presidente da Ação de Direito Público, por exemplo, assine 16 mil votos. Cada voto com 5, 6 páginas, isso acabaria o mês sem que ele conseguisse assinar todos. Então, delega-se a assinatura de maneira eletrônica. Essa é a delegação de assinatura. A transferência a entidades particulares da gestão de serviços de caráter social ou cultural. É o conceito utilizado por Diogo Freitas do Amaral, outro administrativista conhecido. E o que mais aqui importa, a outorga de poderes públicos a entidades privadas, seja entidades de natureza jurídica, seja pessoas coletivas, seja entidades de caráter particular, singular, pessoas físicas. Esse é um conceito que já se encontrava em Guido Zanobini, o grande tratadista do direito administrativo italiano, já antes da instauração do fascismo, mas também durante o regime fascista, e Pedro Gonçalves, que é um autor português contemporâneo, que tem uma obra específica sobre esse tema, sobre o exercício de funções públicas, em um sentido bastante amplo, por particulares. Mas em que consiste essa outorga de poderes públicos relativos à função registrária? Não se poderia pensar numa transferência de algo que não é próprio do Estado. Ou seja, o Estado não tinha como transferir, historicamente, coisas que nunca foram dele. A formação deste corpo, dessa corporação notarial e registrável, já fiz essa observação algumas vezes e aqui a repito, pela praxis, especialmente da retórica, aurida nas escolas do Trivium, nas escolas monacais, nas escolas catedralícias, como se hão de lembrar, voltando a exposições já anteriores, Justiniano proibiu o estudo do direito, salvo em 3 lugares: Roma, Constantinopla e Beirute. Logo, a escola de Roma fracassou. Então, naquele grande império romano, só se podia estudar direito em algo que não era ainda universidade. A universidade estaria reservada para surgir lá à frente, ao final do século XI, em 1090 e pouco. Volto a dizer, Justiniano, ao fazer isto, resumindo as atividades específicas do estudo de direito a 2 lugares, fez com que aqueles que viviam da prática do direito, entre os quais estavam os escribas, fossem procurar se agrupar em outros locais. E eles encontraram exatamente as escolas do Trivium. Reparem que nós estamos falando do período da Alta Idade Média, em que as invasões germânicas não permitiam, frequentemente, que nós tivéssemos acesso a livros. O direito particular de cada povo germânico misturava-se com um pouco de direito romano que havia. Os livros romanos antigos não eram fáceis de ser estudados à altura. Eu me lembro de uma história interessante. Nós estamos falando já do século XIV, hein? No século XIV, devem conhecer os Contos de Canterbury, uma grande obra de Geoffrey Chaucer. Como é que é o nome dele? Chaucer. E ele fala do estudante de Oxford. O estudante de Oxford, segundo a descrição desse autor, era um tipo eruditíssimo,
que estudava lógica. E ele tinha, essa grande propaganda dele, 20 livros encadernados. Notem que, para ter esses 20 livros encadernados, ele se transformou praticamente em um pobre, um miserável, porque todo o dinheiro que ele tinha, ele gastava para a aquisição e manutenção desses 20 livros encadernados. É esse o período que nós estamos vivendo da história. Nós não tínhamos imprensa ainda. Então havia uma grande dificuldade. Nós precisamos compreender esse tempo. Daí esse agrupamento de pessoas para estudarem o que havia de direito naquilo que era razoável atrair para esse estudo. Onde é que eles se atraíram? Estudando gramática, estudando dialética, lógica e, sobretudo, a retórica. A retórica se tornou realmente o grande ponto de encontro desses autores, desses juristas. Escribas, portanto, que aprenderam com a praxis do trivium, praticamente da retórica, a tarefa muito importante e relevante de documentação. Se a isso nós somarmos o cuidado que, a partir do século IX, se teve com a formação moral desse pessoal, através dos juramentos notariais. E mais à frente, agora já estamos falando do período da Universidade de Bolonha, com Peppo, com Irnério, com Graciano, ou seja, quando eles começam a estudar o direito, nós temos um grupo muito bem estruturado de escribas que sabem fazer o seu trabalho e que são reconhecidos assim na comunidade. Portanto, é dessa gente que nós estamos falando. E essa gente não era do Estado. Era, por assim dizer, são corporações que a própria comunidade vai admitindo, num período de tempo que nós não temos o Estado intervindo em toda parte. Portanto, isso não está abarcado pela potestas. Eu vou aproveitar aqui para fazer um pouco mais de propaganda aqui do nosso curso. Se os senhores compartilharem a nossa aula hoje, vão ser vitimados por um sorteio desse livro ao final da aula. Sorteio eletrônico, repito. Muito bem, prosseguir. Na medida em que o registro público é resultado de uma auctoritas, ou seja, de um saber socialmente reconhecido, essa é uma célebre conceituação advinda deste grande romanista, aliás, um grande pensador que foi Álvaro Dors. Álvaro Dors é um pensador dos nossos tempos, morto há alguns anos, e que deixou uma obra bastante importante, sobretudo no direito romano, mas enveredou por outros assuntos também com trabalhos de grande valia. Pois bem, a auctoritas é um atributo que não advém ao registro, volto a dizer, por meio da soberania política, mas isto sim é derivado da soberania social. A ideia de soberania social, que é sobretudo devida a Juan Vázquez de Mella, que foi um grande pensador espanhol, essa ideia de soberania social não é muito frequente em nossos tempos. Nós temos perdido isso. Nós estamos frequentemente com a ideia posta numa soberania apenas estatal. Esquecemos que a sociedade não se resume ao Estado. O Estado talvez seja a parte mais importante da sociedade, é a parte superior dela, mas não é a única parte da sociedade. Não teria sentido pensar em uma parte que fosse o todo. O Estado é parte. Uma parte, dizia Harold Deleuze, que se especializa no interesse do todo. Então há algo que remanesce para o todo e que não está sujeito ao Estado. E esta parte que remanesce para o todo, deixando de lado o Estado, portanto, para as outras partes excluído do Estado, é o que nós chamamos de soberania social. Resta, portanto, ao poder político, portanto, falamos aqui da soberania política, a dação de um predicado ao registrador. E este predicado é o predicado da fé pública. Este, sim, tinha que provir do poder político. É o atributo de que de um particular emerge a autenticidade. Vejam, isso tinha que estar no Estado. Se o Estado passa a um particular, evidentemente esse é um atributo próprio do poder político, a fé pública, e teria que ser delegado pelo Estado. Aí não há outro modo. Temos que reconhecer que a potestas provém do Estado. Ou seja, a plenitude de prova que viabilize uma certeza segundo a lei, relativa a determinados documentos e a correspondentes estados jurídicos. Isso é que é importante. Um particular que tem uma palavra de tal força, com tal graduação, que se admite a autenticidade ou plenitude de prova daquilo que afirma. Ou seja, uma certidão passada pelo Dr. Adhemar Ferranelli, embora o Dr. Adhemar Ferranelli seja uma pessoa particular, está
dotada de autenticidade, ou seja, tem a plenitude de prova daquilo que ele afirma. Da mesma sorte, o notário que recebe o doutor Rodrigo, lá para o doutor Rodrigo fazer uma determinada afirmação perante ele, notário, tem fé de conhecimento e tem fé pública, fé notarial, daquilo que se passa à sua frente, embora seja um particular. Isso não poderia ser dado só pela própria comunidade. Isso demandava, efetivamente, um reconhecimento público. Reconhecimento, portanto, que proviesse da soberania política. Essa é a parte que corresponde ao poder político, mas só essa parte. Mais uma vez, o que pode delegar-se do poder público é o que lhe é próprio, não o que já era exercido pelo atributo comunal dos registradores. O caso brasileiro, relativamente aos registros públicos, aponta no sentido de que a delegação prevista no artigo 236 do vigente Código Político se molda a uma descentralização. Realidade e conceitos que consistem em assinar atribuições de caráter administrativo de maneira permanente e não transitória a pessoas particulares que atuam em nome e conta próprios, sob alguma sorte de atuação superior. Bem se vê, a nota de permanência é o diferencial mais relevante entre, de um lado, a descentralização e, de outro, a delegação transitória de poderes. Ou seja, não é algo temporário, algo provisório, mas algo que se concede com certa permanência, com certa dilação no tempo. O tema a considerar aqui é o da harmonia entre a independência jurídica do registrador e o poder de atuação reservado administrativamente, investigando-se o que a propósito define a atual normativa brasileira de regência. Eu insisto nisso, ou seja, um sistema de legalidade, e nós podemos falar aqui em um princípio de legalidade, atua tanto em relação aos registradores e notários, quanto em relação à administração que vai fiscalizá-los. A administração pública também responde ao princípio da legalidade. Portanto, é da lei que nós temos que compreender boa parte daquilo que corresponde a essa fiscalização, essa atividade de controle administrativo. Não só da lei, porque há uma natureza das coisas. E dessa natureza temos de destacar, como estamos insistindo muito, aquilo que é institucional ou histórico, a formação ou gestação histórica dos registros públicos. Neste passo para o primeiro, é preciso que nós nos aproximemos de modo cauteloso da fértil doutrina administrativista estrangeira. Porque nela temos algumas noções, alguns conceitos ou termos verbais usados de maneira bastante frequente, ordinariamente, mas que referem noções nem sempre cônsonas, quais, por exemplo, as de tutela administrativa e de superintendência, conceitos que frequentemente não podem transportar-se sem retificações para aplicar-se à realidade das instituições brasileiras. Esse é um ponto importante. Temos que tomar cuidado na leitura de textos estrangeiros. Eles são frequentemente bastante aprofundados, têm muita utilidade, mas o traslado tem que ser cauteloso para verificar se se aplicam, se se aclimam efetivamente à realidade brasileira, incluída a realidade normativa. É de assinalar que, como quer que chamemos este poder de tutória do delegante, ele só pode exercitar-se com fundamento na legalidade, conforme acabamos de dizer. Já porque assim o reclamam e impõem, primeiro, a independência profissional do registrador. Segundo, a finalidade de segurança jurídica, que é buscada pelo registro. E terceiro, o mesmo princípio da legalidade, a que se molda a administração pública. Então são 3 aspectos aqui, 3 pontos importantes a considerar. Eu faço aqui um parêntese de algum relevo. A dificuldade de nós trasladarmos ou transportarmos conceitos que já estão em voga no direito administrativo, especialmente no direito administrativo estrangeiro, e que ainda no Brasil se aplicam a realidades administrativas de hierarquia, e não como no nosso caso, sem hierarquia. A dificuldade desse transplante para o direito registral contemporâneo no Brasil
fez com que eu procurasse voltar minhas atenções à terminologia clássica, que era, tinha, a meu ver, conveniente, uma conveniência, mas para alguns uma inconveniência, que é o fato de que essas expressões são frequentemente gravadas em latim. E como sabem, o latim muitas vezes objeto de um detrimento pouco adequado ao dizer-se que se trata de uma língua morta. É exatamente por isso que me parece adequado valer-me dessas expressões, porque são expressões já estratificadas, que não vão mudar-se. Aliás, não se trata de uma língua morta. Mortos estamos nós por não termos acesso às grandezas já fixadas por essas línguas importantes como foram o grego e o latim. Voltemos a isso, portanto. A potestade ordinária da atuação estatal sobre as atividades registrárias divide-se em potestas judiciales e potestas não judiciales. Agora entendamos o seguinte, qual é o conceito de potestas judiciales? Não é só, ou como o nome está dizendo, potesta judicial. O judicial aí não quer dizer do judiciário ou do juiz, mas está querendo dizer algo que significa mais estrito. Potestas judiciales significa um poder mais espartilhado, mais contido, com maiores restrições, como veremos. Ao passo que a não judiciales é uma potestas, ou um poder de maior flexibilidade, maior elasticidade. Essa é a distinção entre uma coisa e outra. Aquela judicialis, ou pelo menos, digamos assim, é a distinção fundamental. A potestas judicialis, consiste num poder de maior rigidez formal, conexionado a uma legalidade estrita e externa. Isso é que é importante frisar aqui. Não se admite uma tutela que seja autorreferencial, uma linguagem performativa. Essa é a linguagem que a gente usa para as crianças, né? Vai lavar a mão. Por quê? Porque eu estou mandando. Não é isso? Essa é a linguagem autorreferencial. Eu mesmo dou o fundamento da minha ordem. Por que eu me legitimo? Porque eu sou legítimo. Essa é a autorreferencialidade que nós temos às vezes encontrado isso, né? As autocitações. Uma vez eu estive conversando com um grande amigo também do Dr. Ricardo Scaff, que então estava exercendo a presidência de um tribunal e tinha sido corregedor-geral da Justiça do mesmo tribunal. E eu fui reclamar de um acórdão administrativo, na área de registro. Isso aqui está errado. Eu disse, mas isso está mencionando um acórdão anterior. Eu falei, certo, mas o acórdão anterior também foi feito pela mesma pessoa que fez esse. E se autocita, no fundo, né? Essa é a autorreferencialidade. Ou seja, eu me dou o meu próprio fundamento. Eu me basto. Isso não pode ocorrer na potestas judicialis. De maneira que aí nós temos visto o tema dos códigos de normas judiciárias para as atividades extrajudiciais, que às vezes instituem hipóteses para a sua própria potestas judicialis. Criam as normas e depois se impõem a obedecer às normas que elas próprias criam. A outra, potestas não judicialis, abrange a generalidade dos atos governativos. E mediando prévia autorização legal, os atos normativos que, fruindo de um poder legis ferendi, ou seja, há atos normativos que estão submetidos a um poder de criação de normas. Não se estende, porém, ao poder de estatuir penas, competência precepti penarum. Atenção para essa distinção relevante. Há, no campo daquelas três funções que nós mencionamos, uma autorização legal expressa no direito brasileiro para a instituição de normas pelo Poder Judiciário. Está previsto na Lei 8.935, salvo engano, inciso 14 de seu artigo 30, o poder de expedição de normas técnicas, ou seja, normas que o corregedor permanente, corregedor geral ou a Corregedoria Nacional podem impor no campo técnico. Ótimo. Isso não impõe, entretanto, ou seja, não atribui, entretanto, competência alguma assinada para a edição de normas de caráter penal. Ou seja, eu posso dizer ao doutor Ademar e a todos os registradores que, doravante, tenho que, vamos pegar essa ideia, ter na sala principal hasteada a bandeira do Brasil. Suponhamos que isso seja uma norma técnica. Muito bem. Isso eu posso dizer, mas não posso dizer sob pena de esse poder de elaborar, ou de estatuir, ou combinar,
penalidade não está prevista, esse poder não está previsto em nenhuma norma, seja de caráter constitucional, como deveria existir, sequer na Lei de 1935. Portanto, voltando, há um poder legis ferendi em matéria técnica, mas esse poder legis ferendi não vem, ou seja, de fazer lei, não está acompanhado de nenhum poder precepti penarum, ou seja, de fazer estatuições punitivas. Em nosso vigente direito constitucional, posto as atribuições de potestade de regência, potestas regímenes, dos registros públicos, estão expressamente limitadas a uma remessa de fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário à normativa subconstitucional. Fato parágrafo 1º do artigo 236 da Constituição de 1988 determina que se colmate o tema por meio da legislação subconstitucional. Desta remissão constitucional, e com o advento da Lei 8.935, de 1994, emergiu a ideia, conformada a sólido costume, de que a fiscalização das atividades registrais não se registra em inspeção. Equivale a dizer ao mero poder de apreciar e decidir sobre a legalidade e o mérito. Mérito é conveniência e oportunidade. Ou seja, não é a inspeção o exaurimento da atividade de controle que se admite das atividades registrais. Essa é a leitura que se faz de acordo com a lei e de acordo com os costumes. E está tranquilamente, não só admitida pela jurisprudência administrativa dos tribunais, pela jurisprudência doutrinária e até pelos próprios registradores e notários. Após um momento, logo após a vigência da Constituição de 1988, houve um momento em que isso tratou de discutir-se, mas admitiu-se que na linha do costume era outra continuidade a conferir e a respeitar no termo do conceito de fiscalização. Parece firmado na prática o entendimento, pois, de que essa fiscalização compreende as duas espécies da potestas judicialis, a saber, a superintendência e o poder disciplinar. Então vamos lá. Primeiro ponto, superintendência. Aqui adotamos a acepção que lhe foi assinada pelo professor Marcelo Caetano, grande administrativista, político português conhecido. Que é isto? Que é a superintendência? É o poder de revogar, modificar ou suspender, no todo ou em parte, os atos praticados nas atividades registrárias. Pode revogar, ou seja, simplesmente determinando um cancelamento. Pode modificar, ou seja, entender que não é de um modo, mas que deve ser de outro, ou suspender mesmo alguma coisa. Isso se dá, por exemplo, com bloqueio administrativo. Total ou parcialmente. Se mudar no todo, se mudar em parte, revogar no todo, revogar em parte, suspender no todo, suspender em parte. Trata-se de exercício de jurisdição administrativa. Nós temos que voltar as nossas atenções a esta distinção não muito frequente no pensamento brasileiro entre jurisdição contenciosa, voluntária e administrativa. É frequente que nós nos encontremos com a distinção entre jurisdição contenciosa e voluntária, mas nem sempre nos damos conta da diversificação entre a jurisdição voluntária e a administrativa. Basta por agora observar que a jurisdição administrativa se submete ou pode submeter-se a um controle de jurisdição contenciosa, ao passo que a voluntária não. A voluntária forma a coisa julgada formal, significa dizer que ela pode ser objeto de uma renovação, mas ela não pode ser controlada pela jurisdicional contenciosa. Já a administrativa, que também forma algo parecido com a coisa julgada formal, que é a preclusão administrativa, submete-se ou pode submeter-se à jurisdição contenciosa. Eu posso controlar por mandado de segurança uma decisão de caráter administrativo, por exemplo, no processo de dúvida, que é administrativa. Coisa diversa eu não posso fazer, por exemplo, com uma decisão de jurisdição voluntária. Suponhamos aqui uma demanda de interdição. Eu posso renovar essa demanda, mas não posso controlá-la por meio contencioso.
É curioso que não haja no Brasil uma frequência nessa distinção entre jurisdição administrativa e jurisdição voluntária. Eu digo isso porque a doutrina processualista brasileira é de grande valor, mas nesse ponto parece que não se devotou muito ao exame do ponto, ao exame da questão. Em todo caso, sempre aqui devemos considerar a forma estrita da lei e as normas referentes aos processos de averbação, de retificações e nulidade dos registros, que também estão sujeitos ao tema da superintendência. E distingamos também a hipótese de competência ou poder de ordens, seja comando imperioso para uma situação concreta e singular. Imaginemos o seguinte: o que ocorre num processo de dúvida? Suponhamos que o doutor Ademar recuse o registro de um título. Requer-se a suscitação de dúvida, ele suscita a dúvida a todo o processo, e a doutora Tânia Wally, minha querida amiga, determina que se registre o título. Ou seja, ela dá um poder, ela dá um comando imperativo, compulsório, para uma situação concreta e singular. Isso é perfeitamente possível. Está dentro do poder de superintendência. Nós vamos ver em que se distingue isso de uma coisa diversa, que é a atuação prévia. Essa não está permitida em lei, porque essa feriria a independência jurídica. Isso quer dizer que a superintendência exerce também in sua ordine, e é uma ordem posterior à atuação do registrador. Além da superintendência, temos também o poder disciplinar. Lembremos mais uma vez que aqueles que compartilharem aqui ao vivo o nosso link, a nossa aula, vão ter a oportunidade de participar do sorteio deste livro, que é também, eu queria lembrar, o livro que acaba de ser publicado na Espanha, numa versão castelhana. E quando eu receber, eu me comprometo a trazer um desses livros da edição castelhana para divulgação aqui também, para sorteio também aqui, entre os que frequentam a nossa via informática. No plano da potestas, agora, non judicialis, que é aquela mais elástica, mais flexível, tem-se entendido caber um poder de orientação, ou seja, a competência de diretivas sobre o modo de recomendações, chamada normatividade soft. A propósito disso, trata-se pouco aqui no Brasil do conceito de recomendação. Num livro recentemente publicado sobre os atos normativos da ministra Fátima Nancy Andrighi, lá no CNJ, duas jovens autoras brasileiras, a doutora Débora Nakamura e a doutora Elaine Freitas, publicaram exatamente um pequeno artigo muito claro a respeito dessa normatividade soft e das recomendações, mostrando, portanto, um direcionamento político. O poder de orientação é isto, é um poder de direcionar politicamente. Não é que não haja vontade da administração, há a vontade da administração, mas essa vontade não é compulsória. Além disso, também no plano da potestas non judicialis, cabe a potestas legis ferendi, que, como é imperioso, não pode afligir a independência jurídica do registrador e exige de maneira expressa uma previsão legal em seu apoio. É o que se encontra no inciso 14 do artigo 30 da Lei de 1935, ao dizer-se que pode o juiz competente estabelecer normas técnicas a fim de que os serviços sejam prestados com rapidez, qualidade satisfatória e de modo eficiente, como se prevê no caput do artigo 38 da mesma Lei de 1935. Dessa maneira, o que não se prevê? Esse é o ponto. O que não se prevê no direito brasileiro atual? Primeiro, não se prevê competência administrativa de comandos prévios para casos concretos e singulares, que é o poder de ordem. Seja o doutor Rodrigo, o senhor tem lá um título, registre esse título. Ou não registre esse título, quando ele ainda está examinando, fazendo o trabalho de qualificação. O doutor Ricardo Scaff não pode passar a mão no telefone e dar uma ordem lá para o registrador da comarca de Guarulhos: olha, este caso eu quero que registre. Esse poder de comando prévio não se encontra admitido no direito brasileiro. Porque isso inibe ou interdita o exercício originário do juízo de qualificação do registrador, que é um ato pessoal, um ato obrigatório e um ato independente. Também não se prevê no direito brasileiro contemporâneo a competência administrativa de instruções. Isso corresponde àquilo que no direito francês é o pouvoir d'instruction,
ou seja, previsões imperativas para situações gerais e abstratas, o que não se confunde, porém, com a competência de diretivas, em que se ministra orientações sem imperatividade. Aqui é aquela distinção que se fez há pouco relativamente à normatividade soft. Ou seja, eu não posso determinar, embora isso de fato vem sendo determinado em códigos de normas judiciárias, que tal coisa deve ser registrada, que tal coisa não deva, que a averbação de protesto contra a relação de bens deve ser feito, que não se deve exigir CND aqui ou ali. Essas normas não podem ser, essas normas correspondem ao que seria o poder de instrução do direito francês, que nós não temos no direito brasileiro. Tampouco se prevê no direito brasileiro atual a competência administrativa de definir ilícitos e combinar-lhes sanções, que é a competência preceptorum illicitorum et penarum, ou seja, competência de dizer que uma coisa é ilícita e dizer também qual é a sanção que deve aplicar-se a ela. E de vez em quando também aparecem coisas do gênero, ou seja, o Poder Judiciário fixando tal conduta não deve ser realizada sob pena de. Isso não me parece que caiba, com todo respeito, no poder de fiscalização atribuído ao Poder Judiciário no Brasil. As várias competências administrativas que, com amparo na lei vigente e secundum consuetudinem, ou seja, segundo os costumes, devem exercitar-se pelo Poder Judiciário no Brasil para a fiscalização das atividades registrais, não são, em seus estritos contornos, aflitivas da independência do registrador público. Claro está que esse modelo legal de competências de caráter administrativo deve observar-se de modo regular, supõe, de acordo com a regra, para que não atrite com a independência do registrador. Também essa independência prevista expressamente em leis, além de ser um atributo da natureza das coisas, rerum natura. Eu tenho afirmado muito isso, a independência do registrador é uma qualidade da natureza histórica dos registros públicos, além de estar prevista na lei. Mas ela se exerce, repitamos bem isso, em sua ordem, ou seja, sem prejuízo da atividade judicial fiscalizadora posterior. A edição de comandos à margem dos processos em que legalmente sejam admitidos, porque nesses comandos nesses processos está preservada a atribuição originária independente do registrador, o não agora de todo raro exercício de competência administrativa de instruções com os códigos e normas judiciais, as volumosas normas de serviço, as resoluções, os provimentos, as sentenças normativas. Criam-se sentenças normativas a toda hora. E a instituição administrativa de tipos infracionais e sanções parecem, com efeito, colidir com a repartição constitucional de competência legiferante e a previsão legal de independência jurídica do registrador. Mas esses conflitos ou colisões com a normativa pareceriam notar-se quando comandos e instruções emanam de órgãos do judiciário, que sequer detenham competência administrativa contra os registros públicos. Ou seja, já não se trata só de normas que vão além do perfil constitucional, mas muitas vezes, infelizmente, que provém do próprio judiciário. Gostaria muito de reiterar esse ponto. As minhas viagens neste biênio em que eu estive, para minha felicidade, em apoio à Corregedoria Nacional de Justiça, ao tempo da querida ministra Nancy Andrighi, essas viagens me propiciaram testemunhar, para não dizer de maneira leviana em todos os casos, mas testemunhar com uma amplitude que praticamente me levaria a admitir a integralidade dos casos, uma retíssima intenção dos juízes que cuidam da fiscalização dos registradores e dos notários, dos registros públicos e das notas. Mas, às vezes, essa boa intenção, e muitas vezes, infelizmente, tem ocorrido isso, não tem se sabido conter nos termos exatos. Ou seja, uma certa ansiedade de corrigir problemas leva a que se interfira na atividade dos registradores e dos notários. Então, é esta ansiedade antecipatória também de soluções. Nós vimos recentemente com o episódio da usucapião extrajudicial.
A coisa vai de tal modo que os próprios registradores e notários são dos que mais pedem edição de provimentos para subtrair-se da independência que tem. Então, isso é que precisa, aos poucos, fazer com que a consciência dos limites da própria atividade de cada qual se torne mais clara, se torne mais precisa, se torne objetiva, para que nós encontremos efetivamente a restituição, saudosa restituição da independência dos registradores e dos notários dentro dos limites que essa independência, a que essa independência deve estar efetivamente circunscrita. Nós vamos agora, antes de eu passar ao sorteio do nosso livro, terminar a aula de hoje com um agradecimento novamente à Uniregistral, ao Dr. Francisco Raimundo, a todos os aqui presentes, ao nosso público da internet. Eu quero, uma vez ainda, agradecer ao serviço administrativo e ao serviço técnico aqui da Uniregistral, serviços ambos que se desdobram para o melhor possível produzir tecnicamente os nossos trabalhos, e dizer da minha continuada satisfação em estar com esse público presencial e o público informático. Quando se chega numa etapa da vida como a minha, em que eu já me contentaria em poder ensinar a mim próprio aquilo que eu não sei, é muito gratificante ter um público com quem eu possa dialogar. E eu não deixarei nunca de dizer-lhes que estamos juntos tentando aprender algo muito difícil. Isto aqui tem sido uma aventura. Nós estamos explorando, em alguns aspectos, campos ainda não tratados no direito brasileiro pelos pensadores brasileiros. Eu ousaria dizer com um pouquinho de... Não é por vaidade, digo isso com muita serena convicção de que deste pecado, ainda desse pecado, não padeço. Pecado de vaidade. Mas penso que não há, atualmente, no plano mundial, nenhum estudo que se esteja tentando fazer como nós estamos tentando fazer aqui. Por mais que ele, talvez, em alguns aspectos, se mostre periférico, não tenha aprofundado ainda o suficiente, como lançamento de ideia, penso que é uma coisa nova. Estamos, portanto, num plano de saber, numa tentativa de plano de saber muito importante. Daqui a 5 anos, com a minha presença ou sem ela, nós vamos recolher frutos daqueles que estão podendo transitar essas meditações, melhorá-las, retificá-las, corrigir aquilo que eu erre, mas acho que nós vamos ter bons frutos. Portanto, quero contar-lhes aqui, pois, da minha felicidade em poder contar com audição. Essa é a coisa. Às vezes parece toda a tarefa, toda a felicidade do mundo de um professor, e de um professor velho como eu sou, é de poder ter alunos. É de poder ter gente que até possa dialogar e corrigir. Eu nunca me esqueço de dizer-lhes um aspecto. Sócrates foi grande. Maior que ele foi Platão. Maior que os dois foi Aristóteles. São 3 gerações de pensadores, um ensinando aos outros, e o último foi o melhor de todos. Então isso é uma tarefa. Uma tarefa. E eu confio em que aqueles que me ouvem hão de corrigir-me, hão de ensinar-me, e nós todos vamos progredindo naquilo que interessa, que é a descoberta da verdade. Não é? Para agir bem. A descoberta da verdade para agir bem. Vamos ao sorteio? Eu quero dizer que eu não tenho responsabilidade. Aí dentro desta máquina há um Tibúrcio. Quem sabe da história do Tibúrcio? 29 compartilhamentos. Você vê que o meu livro não tem nenhuma credibilidade. Veja, 29 pessoas só compartilharam. Não tem, não. Vamos lá. Vamos esperar. Foi o número 23. Número 23. Uma senhora. Vamos lá. Vamos lá ver, número 23. Número 23. Vou dizer o nome. Vamos ver aqui. Muito obrigado. Doutora Roseli Lessa. Muito bem. Roseli Lessa. E aí, então, entrará em contato com a própria Uniregistral, a administração da Uniregistral, entrará em contato com a doutora Roseli Lessa, pegar o endereço, e ela também dirá se quer ou não com autógrafo. Tá certo?
Muito obrigado e até a semana que vem, se Deus quiser.